Conhecida de um modo tradicional, é a espessa linha de estrelas que constitui a Via Láctea. Esta designação popular resulta do facto de, há mais de 1000 anos, esta rota das estrelas ter indicado a gerações de caminhantes e peregrinos qual a direção a tomar rumo a um dos extremos da Europa, onde, em Compostela e segundo a tradição, se localiza a sepultura de um dos discípulos de Cristo, Tiago. Tais percursos deram origem aos Caminhos de Santiago, que, pela sua valia histórica e patrimonial, se encontram classificados pela Unesco e pelo Conselho da Europa. Também o território português é cruzado por vários desses caminhos. Alguns são muito antigos, como é o que passa por Braga e se dirige para Ourense através do Parque Nacional da Peneda Gerês, pela antiquíssima Geira Romana. Outros tornaram-se, ainda na Idade Média, os mais concorridos, como o que passa por Rates, Barcelos, Ponte Lima e Valença. Outros são mais recentes, como o da Costa, através de Matosinhos, Vila de Condes, Pousende, Viana ou Caminha. Nos últimos episódios, percorremos, já em território espanhol, os últimos quilómetros do caminho português. De Tui, avançamos até Pontevedra e daí, com passagem por Caldas de Reis e Padrão, atingimos Compostela. Neste último episódio, vamos visitar a Catedral e a suposta sepultura do Apóstolo em Compostela. Mas vamos também prosseguir com a caminhada, até aquele que é, afinal, o quilómetro zero dos Caminhos de Santiago. Finisterra. Depois da longa caminhada de dias, semanas, por vezes meses, depois de chegar a Compostela, o peregrino tem agora esse momento crucial, que é o de se abeirar da sepultura que, segundo a tradição, é do discípulo de Cristo, do apóstolo Santiago. E isso acontece naquele que é um dos mais emblemáticos monumentos de Espanha, um ponto crucial para a cristandade, a Catedral de Compostela. As suas origens remontam ao século IX, mas ao longo dos séculos houve muitas intervenções. Por exemplo, no século XVII, aqui, nas traseiras do templo, junto à cabeceira, irá surgir esta belíssima intervenção. É conhecida como a Porta Santa, também popularmente designada como a Porta dos 27 Sábios. Santiago, ladeado pelos seus dois discípulos, Teodoro e Atanásio, e também os 24 anciãos do Apocalipse. Esta é uma porta importantíssima, porque é uma porta que se abre para a cabeceira, ou seja, fica muito perto da cripta, da sepultura de Santiago, e por isso é uma porta que se abre nos anos em que a catedral é muito concorrida por peregrinos. Isso acontece nos anos santos, e por isso a Porta Santa. Os anos santos são aqueles em que o dia 25 de julho, dia de Santiago, coincide com um domingo, e tal acontece a um ritmo de 6, 5, 6 e 11 anos. Há uma cerimónia muito curiosa para se abrir essa porta que durante todos os outros anos está emparedada. O arcebispo de Compostela, com um martelo de prata, bate 3 vezes nessa porta emparedada, perguntando se os pecadores podem entrar na casa de Deus. Só depois é que a porta se abre. Há já alguns anos que uma intervenção contemporânea veio substituir essa porta. É agora uma belíssima porta de bronze. Mas o melhor mesmo é conhecê-la. Vamos entrar na Catedral de Compostela. Entramos na Catedral através da porta voltada para a Praça das Pratarias. Segundo a tradição, é esta a porta utilizada por aqueles que fazem o caminho português. Ora, já no interior da Catedral, avançamos agora até ao altar-mor, até ao deambulatório. Como o próprio nome indica, é uma estrutura, um corredor que nos permite deambular, circular à volta do altar-mor. E é aqui, mesmo no centro deambulatório, na cabeceira, que encontramos esta intervenção contemporânea da Porta Santa. Uma
porta em bronze, com várias cenas da vida de Santiago, desde a sua missão apostólica, o seu encontro com a Virgem del Pilar, o momento em que é decapitado em Jerusalém, o transporte do seu corpo, o transporte miraculoso até Padrón, e depois, no meio das estrelas, a redescoberta da sua sepultura. Mas, para lá da Porta Santa, o deambulatório, nele se abrem várias capelas radiais, 4, de diferentes estilos, diferentes épocas. Percorrer este corredor permite-nos deambular ao longo da história da arte europeia. Descemos à cripta da Catedral. É aqui que se encontra a sepultura atribuída a Santiago de Compostela. No seu aspecto atual, trata-se de uma belíssima peça de ourivesaria produzida nos finais do século XIX, por volta de 1890. Nas laterais, observam-se 2 outras sepulturas que a tradição diz serem a dos discípulos de Tiago, Teodoro e Atanásio. Estamos na cripta, um espaço que coincide com essa pequena cavidade, essa pequena gruta, onde, por volta do ano 820, diz a tradição, saiu um grande conjunto de estrelas que dançavam no firmamento e indicaram a um ermita o lugar onde se encontrava a esquecida sepultura do apóstolo. Depois de entrar nesta gruta, depois de ter-se apercebido da existência desta sepultura, que intuiu de imediato ser a de Santiago, chamou o bispo de Iria Flávia, que também ele irá atestar ser esta a sepultura do apóstolo. Mais tarde, o rei das Astúrias e mais tarde ainda o Papa acabarão por reconhecer que esta era a sepultura de Santiago. A descida à cripta, o encontro com o apóstolo, é o momento alto das peregrinações dos caminhos de Santiago. E é aqui, na Capela Mor, por detrás do altar-mor, no meio desta riqueza, desta exuberância do barroco do século XVIII, que contrasta com o ambiente dominante de alguma simplicidade medieval e românica do resto da catedral, é aqui que tem lugar outra das tradições mais arraigadas entre os peregrinos: o abraço ao apóstolo. Trata-se de uma velha imagem medieval, recoberta por uma peça de ourivesaria posterior, a imagem de Santiago que, voltada para o templo, domina a catedral. Mas há outras curiosas tradições no interior da Catedral de Compostela. Algumas dessas tradições estão associadas àquela que é considerada como uma das obras-primas da arte medieval europeia, o Pórtico da Glória, a antiga fachada medieval da catedral. Atualmente, e aproveitando este período de 11 anos entre os anos santos compostelanos, o Pórtico da Glória está a ser objeto de uma profunda intervenção de restauro. Mas é aqui, na coluna central, abaixo da figura de Santiago, que a tradição fez com que, ao longo de séculos, os peregrinos aqui colocassem a mão, um sinal de que tinham chegado à catedral. E por isso acabaram por se desenvolver 5 cavidades, coincidindo com os 5 dedos. Do lado posterior dessa coluna, uma pequena imagem, uma figura masculina, que é atribuída a Mateu, mestre Mateu, o arquiteto responsável pela profunda intervenção na segunda metade do século XII. E aqui há uma outra tradição, a de bater com a cabeça na cabeça da estátua. Diz-se que alguma da inteligência de Mateu passará para quem toca com a sua cabeça nesta estátua. A
Após a descoberta do sepulcro do apóstolo, uma pequena igreja foi construída sobre o local. À sua volta, surgem então outras edificações, como a igreja de Santa Maria da Corticela, que será absorvida posteriormente pela ampliação da própria catedral e constitui hoje um dos vestígios mais antigos do templo, fortemente marcado pelo românico. Entretanto, no verão de 997, Compostela é atacada por Almansor. O exército muçulmano incendeia a cidade e o templo pré-românico, mas respeita o sepulcro do apóstolo. A igreja será reconstruída por volta do ano 1000, mas é demasiado pequena e por isso seguir-se-ão várias ampliações, profundas reformas, com destaque para a românica, que ocorre por volta de 1075. Mais tarde, no século XII, já depois de 1160, dever-se-á destacar as intervenções de Mestre Mateu. Ao longo dos séculos, a catedral foi reunindo também um fabuloso tesouro, resultante de muitas dádivas e legados. Muitas dessas peças podem hoje ser observadas no Museu da Catedral. A Capela das Relíquias faz parte desse espaço museológico. Construída entre 1520 e 1535, acolheu então o Panteão Real e só depois passou também a abrigar um grande número de relíquias e relicários. Mas há muitos outros espaços a merecer a nossa atenção no Museu da Catedral. Um deles é esta magnífica biblioteca. E é aqui que podemos contemplar uma das maiores preciosidades do museu, o Codex Calistinus. Trata-se de um manuscrito iluminado da primeira metade do século XII. É um códice, ou seja, reúne vários livros. E aquele que é talvez o mais famoso é o livro número 5. Um que nos descreve os itinerários de peregrinação, dá conselhos, o que visitar, enfim, é o primeiro, o mais antigo guia dos caminhos de Santiago que se conhece. Um dos espaços mais espetaculares do museu é aquele que nos permite contactar de novo com a genialidade de Mestre Mateu, o arquiteto responsável pelas profundas reformas que ocorreram na Catedral entre os finais do século XII e o século XIII. Isto porque, além do Pórtico da Glória, ele irá também conceber um coro pétreo bem no centro do templo. Um coro que será, no entanto, destruído, fundamentalmente no século XVII e no século XVIII. As pedras serão utilizadas como entulho da extensa escadaria que irá culminar numa nova fachada barroca da Catedral, a fachada de Obradoiro. Só que ao longo do século XX, na sequência de uma série de intervenções de restauro, apareceram muitas das pedras que tinham constituído esse coro. E isso permitiu, muito recentemente, que aqui no museu se reconstituísse esse magnífico coro, aquele que é considerado o mais belo coro das Espanhas. É de facto um monumento repleto de história, valioso património e de tradição, sendo que a mais arraigada é essa que nos indica estar aqui, a sepultura de Santiago. Mas estará mesmo? Bom, a verdade é que na literatura eclesiástica da Península Ibérica, isto é, nos escritos desde épocas muito remotas da parte das autoridades religiosas na Península, as referências a Santiago são inexistentes até ao ano 785, ou seja, até 35 anos antes da aparição da suposta sepultura de Santiago. Durante séculos, a forma como na Península Ibérica se explicava o início da cristianização deste território não era através de Santiago, mas sim de uma velha tradição do envio dos 7 varões apostólicos enviados para a Península por São Pedro e por São Paulo. Por isso, esta tradição da importância de Santiago e o aparecimento da sua sepultura, teremos que entender no contexto da legitimação por parte dos cristãos da reconquista da Península Ibérica. Por outro lado,
Intervenções arqueológicas na cripta da Catedral vieram revelar que a sepultura atribuída a Santiago se trata de uma sepultura que os arqueólogos classificam e integram nas chamadas sepulturas tardo-romanas, datadas entre o século IV e o século VI, e não do século I, como supostamente deveria ser a sepultura de Santiago. É por isso, uma tradição muito arraigada, mas envolta afinal em lenda. Mas nada disso impede que Compostela se tenha tornado, ao longo dos séculos, num importante centro irradiador da fé católica. Mas não podemos igualmente descartar a hipótese de que os caminhos de Santiago sejam igualmente a cristianização de algo muito mais antigo, de caminhos de peregrinação muito mais remotos. E existe como que um fóssil disso mesmo, a tradição de continuar a peregrinar, depois de se vir até Compostela, de continuar a peregrinar até aos confins da península, até ao Cabo Finisterra. É aí que se encontra o quilómetro zero dos caminhos de Santiago. E é essa a última etapa que vamos agora fazer. Deixamos para trás Compostela e, através de paisagens naturais e de povoados marcados pelas tradicionais atividades agrícolas, atingimos a costa ocidental da Galiza. Uma costa selvagem, agreste, perigosa, mortífera. A Costa da Morte. E por isso, uma costa que se encontra repleta de marcas de apropriação por parte do homem. Apropriação simbólica, religiosa. Estamos num local repleto de capelas, igrejas e santuários, como este, o Santuário da Virgem da Barca, em Muxía. É um santuário que se encontra profundamente ligado à devoção e ao culto de Santiago. No seu aspecto atual, o templo data do século XVII e por isso está muito marcado no exterior e no interior pelo barroco. Mas a imagem da Virgem é muito mais antiga, é gótica, é medieval. Mas qual, afinal, a relação dessa imagem, deste santuário, com Santiago de Compostela? Segundo a tradição, Maria ter-se-ia deslocado até este local numa barca de pedra, para se encontrar com Santiago e dar-lhe ânimo para a sua ação evangelizadora. Ora, desse ponto de vista, este santuário acaba por se relacionar com o de Saragossa, porque, como vimos na nossa primeira etapa, no nosso primeiro episódio, também aí se deu um encontro entre Maria e Santiago. Ainda, segundo a tradição, dos vestígios dessa barca de pedra em que Maria até aqui se deslocou, existem ainda alguns vestígios. Vários destes rochedos são, afinal, restos da vela e da própria barca. Rochedos aos quais se encontram associados algumas tradições curiosas de passagem sobre esses rochedos. A propósito destas crenças, vale a pena recordar o que nos escreveu em Jangada de Pedra o insuspeito Prémio Nobel José Saramago. Diziam os antigos que lhe tinham dito os mais antigos a estes outros mais antigos ainda, que nesta costa desembarcaram em barcas de pedra, vindos dos desertos do outro lado do mundo, uns santos, como foi o caso de Santiago. A questão não está em crer ou não crer. Tudo o que nós vamos dizendo se acrescenta ao que é, ao que existe. Quando chega ao fim do dizer, ainda que não creia no que disse, tenho de acreditar no tê-lo dito. Muitas vezes é quanto basta. Também a água, a farinha e o fermento fazem o pão. Bom, mas nós vamos prosseguir em direção à Finisterra.
E estamos já a percorrer o Cabo Finisterra, o fim da Terra, o fim do mundo, porque com efeito durante séculos acreditava-se que este era o extremo mais ocidental da Europa continental. E por isso esta igreja medieval, a de Santa Maria das Areias, era também a mais ocidental, a mais recôndita das igrejas da cristandade. E isso contribuía para que muitos peregrinos rumassem até aqui e aqui se abrigassem, como nos parece comprovar estes arcos que são atribuídos a um hospital medieval que aqui existia, um hospital para dar hospitalidade aos peregrinos, que aqui vinham também por um outro motivo, para verem uma imagem miraculosa de Cristo crucificado, o Santo Cristo Finisterra, que era também ele, aquele que mais se encontrava numa posição longínqua, o último Cristo, antes do enorme desconhecido do oceano. O último Cristo, antes do fim do mundo. E chegamos ao extremo do Cabo Finisterra, que coincide também com o quilómetro zero dos caminhos de Santiago. E sabemos que desde a Idade Média, para muitos peregrinos, a sua caminhada não terminava com efeito junto à sepultura do apóstolo em Compostela. Havia ainda uma última etapa para fazer, esta, que os trazia até aqui, até ao lugar onde a Terra terminava, no contacto com o grande oceano, com o grande desconhecido. Este facto, associado à circunstância de ainda hoje, na Finisterra, haver muitas tradições de raiz claramente pagãs, como é o caso das festividades são-joaninas, do solstício do verão, ou então o facto de ainda hoje, praticamente todos os dias, muitos peregrinos queimarem aqui, num ritual de purificação, as suas roupas de peregrino. Bom, tudo isto faz com que muitos historiadores e investigadores defendam que, afinal, na sua origem, o caminho de Santiago não nasce há 1900 anos atrás. Estamos perante um caminho muito mais antigo. Afinal, peregrinar, caminhar, faz parte de todas as culturas e todas as religiões. E há já muitos séculos que, vindos de toda a Europa, homens, guiando-se pelas estrelas, pela estrada de Santiago, pela Via Láctea, rumavam até este lugar, onde a Terra terminava. Mas, de uma forma muito sábia, desde há cerca de 1900 anos, de facto, a Igreja Católica foi cristianizando este caminho de peregrinação, tornando incontornavelmente numa das grandes manifestações cristãs, num dos principais polos irradiadores da fé católica. Há mais de 1000 anos que, movidos pela fé católica, ou há muitos mais movidos por outras fés, que homens de todo o continente europeu de início e hoje vindos de todo o planeta afluem a este extremo da Europa Ocidental, guiando-se pelas estrelas. Aqui encontravam-se com o fim da Terra, com o fim do mundo, perante o grande desconhecido. Mas foi também guiando-se pelas estrelas que há menos séculos os portugueses venceram este desconhecido e descobriram novos mundos. Hoje, a humanidade encontra-se noutras viagens, em direção a outros planetas, a outras estrelas. E é neste momento crucial para a humanidade, em que também nos podemos autodestruir, que importa perceber a importância da história, do património e da memória. Importa conhecer o exemplo de caminhos da humanidade, de património, como os caminhos de Santiago, porque eles nos ensinam que a genialidade do homem, os grandes feitos, só são possíveis num espírito de solidariedade, de interajuda, um espírito ecuménico e transcultural. Se for assim, chegaremos às estrelas. Estou certo que o vamos conseguir. Bom caminho.